último episódio da série de videocast sobre supervisão e regulação do ensino superior no Brasil, com um olhar especial para as licenciaturas, e hoje nós temos a honra de ter conosco, para encerrar a série, a professora Marta Abramo, secretária nacional de supervisão e regulação, secretária da SERES, do Ministério da Educação, a pessoa que olha, né, para a qualidade das instituições de ensino superior em todo o Brasil. Muito bem-vinda, secretária Marta, muito obrigado pelo seu tempo. Já falei, mas queria repetir, a sua fala hoje encerra a nossa série de videocasts, de podcasts, e com certeza você vai trazer para nós não só informações atualizadas do que está acontecendo, mas também uma visão de futuro, né? Nós vamos ter a Camila Naufel, a nossa gerente de formação de professores aqui no Profissão Docente. Eu e Camila vamos alternar as perguntas, secretária, para você responder. E eu começo, secretária, trazendo um pouquinho da sua biografia, né? Sua biografia profissional tem muito a ver com a supervisão e regulação. A secretária Marta é uma servidora de carreira do governo federal, é importante isso, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2007, já vão alguns anos, né, secretária? Ajudou a criar as SERES, tendo sido diretora de supervisão e secretária já em 2012, entre 2012 e 2016. Então, lá no comecinho, a SERES foi criada, para quem não sabe, em 2011. Era um momento que o ensino superior tinha se expandido e o Brasil precisava aperfeiçoar os mecanismos de orientação. Em 2024, a secretária Marta volta à função, secretária de Regulação e Supervisão do Ensino Superior do nosso país, no âmbito do Ministério da Educação. E aí, secretária, eu começo te perguntando o seguinte, são 15 anos, né, já de SERES, e você sempre, quando não esteve na diretoria ou na secretaria, você esteve sempre por perto acompanhando. Aí eu te pergunto, quais foram as principais contribuições que essa secretaria deu, né, para a expansão e melhoria da qualidade do ensino superior no Brasil? Eu lembro que lá em 96, quando a LDB foi editada e possibilitou a existência de instituições de ensino superior com fins lucrativos, o que até então não era possível, né? A Constituição de 88 e depois a LDB, de lá para cá, se expandiu muito, né, o ensino superior. Em matrículas, mais ou menos 5 vezes. Em número de instituições, 3 vezes e meia. Então, assim, as reformas feitas em 96 permitiram uma extraordinária expansão, né? É claro que precisa expandir mais ainda, mas esse objetivo foi atingido, e em 2011, já com a expansão, né, em desenvolvimento, o Ministério da Educação, você acompanhou isso lá, sentiu necessidade de criação das SERES, né? O que a SERES fez de bom, que você acha, nesses 15 anos de existência? Bom dia, professor Haroldo, bom dia, Camila. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, esse espaço importante, né? A profissão docente está colocando aqui à disposição para a gente debater esses temas tão importantes. E vou começar, então, respondendo exatamente pelo que o professor Haroldo colocou, né? Em 96, com a LDB, permitindo a oferta por atores privados com finalidade lucrativa, né? O ideal seria que naquele momento a gente já tivesse, né, se preparado para essa expansão com uma estrutura institucional, com um marco regulatório já construído para conduzir essa expansão de uma forma, digamos assim, com responsabilidade, porque a atribuição de regular já estava lá na LDB, né, de autorizar e credenciar, autorizar os cursos, credenciar as instituições. Mas naquele momento não veio acompanhado dessa estruturação. Então, obviamente que o Ministério da Educação, ao longo do tempo, foi ensaiando, né, algumas medidas para que a gente pudesse garantir a qualidade das nossas instituições e os cursos, né? O Provão foi um exemplo, outras medidas foram tomadas,
Depois a gente teve o decreto 5773, a construção do EMEC, mas a gente não tinha um lugar, né, próprio para fazer essa atuação tão importante que é a regulação e a supervisão da educação superior. Então, eu considero que a criação das séries, ela foi um marco muito importante, foi, né, uma decisão do Estado de estruturar a regulação e a supervisão da nossa educação superior, né? A gente nasce, né, a séries nasce da junção de coordenações, diretorias de outras secretarias que já faziam regulação e supervisão, mas quando a gente traz isso para séries e institui a regulação e a supervisão aqui dentro, a gente tem um ganho, né, não só de escala, como de uniformização, coerência das regras, reflexão, né, sobre os procedimentos, e a partir daí as séries então começa a produzir uma série de normas, portarias, padrões decisórios, calendário regulatório. Então, de fato, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma visão muito mais sistêmica e organizada do que é regular e supervisionar a educação superior. Eu acho que para os 15 anos de vida das séries é bastante o que foi feito nesse período, né? Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente, né, na minha biografia, eu comecei nas séries na diretoria de supervisão. O principal problema que a gente enfrentava lá em 2012 era a quantidade de instituições fantasmas, né? Instituições não credenciadas e que ofertavam educação, ofertavam cursos, e depois esses estudantes recebiam diplomas que não eram válidos, diplomas falsos, né? Iam concorrer para um concurso, alguma coisa, e só aí se deparavam que aquela instituição não era credenciada pelo MEC. Isso era um número muito grande de situações que a gente encontrava lá em 2012, né? Hoje, esse é um problema residual, então é uma demonstração do tipo de problema que a séries conseguiu enfrentar, conseguiu resolver, e agora, obviamente, a gente tem novos problemas aí para enfrentar, mas é um exemplo aí de sucesso da atuação das séries nesses anos. Secretária, eu vou chamar a Camila agora para trazer uma nova questão da sua abordagem. Ila. Perfeito. Bom dia, secretária. É um super prazer estar aqui com você. A gente está falando um pouco da criação das séries e como também foi ganhando corpo e as ações que foram sendo feitas. E aí o ministro Camilo ele falou algumas vezes em 2023 em retomar o PL 4.372 de 2012, que propõe a criação do INSAIS, uma autarquia especial que regularia a educação superior. Na sua opinião, qual seria o melhor caminho a ser seguido? Manter as séries e ampliá-la, seguir com um projeto de INSAIS ou uma nova agência reguladora? Quais os pontos, independente do caminho, devem ser levados em consideração? Puxa, Camila, muito obrigada por essa pergunta. Essa é uma pergunta muito importante para a gente, né? Eu estava aqui nas séries desde o começo, quando logo depois da criação das séries, já foi pensada numa estrutura mais robusta para a regulação e a supervisão, né? A gente, de fato, demorou, como eu disse, para ter um espaço, um locus de atuação, e logo que a gente viu que ele seria preciso reforçar essa estrutura, porque o sistema estava se expandindo, era dentro do planejamento, né, do nossos planos nacionais de educação, a ideia é a expansão mesmo, mas a gente percebeu que seria a estrutura de uma secretaria dentro de um ministério talvez não fosse suficiente para dar conta desse desafio, e desde lá já foi pensado, então, esse projeto de ter uma autarquia com uma carreira própria, etc. e tal, né? Sobre qual modelo, eu acho que o único consenso que a gente tem, né? Aí, se você for perguntar para cada um da área, cada um vai ter uma visão, um modelo, um desenho, né, mais apropriado, mas acho que a única convicção que a gente tem é que a gente precisa fortalecer
essa capacidade do Estado de regular e supervisionar a educação superior, né? Isso eu acho que é um consenso, a menos aqueles que são contra a regulação, mas todo mundo que acha importante a regulação acha que precisa ser reforçada essa capacidade. E acho que a gente tem 2 pontos, né? Cada um dos modelos traz vantagens e desvantagens. E o outro ponto é que nenhum dos modelos resolve todos os problemas, né? A gente precisa de um conjunto de medidas para resolver a questão da regulação e da supervisão num sistema que se expandiu tanto e se complexificou tanto como é o da educação superior. Eu acho que a ideia de agência reguladora, ela atrai muitos defensores, né? A ideia de uma autonomia em relação ao Ministério, a ideia de dirigentes com mandato. A gente é um modelo que funcionou muito bem para alguns setores, mas a gente também tem que lembrar que o setor da educação é um setor peculiar. Não dá para transpor um desenho de uma agência reguladora que lida com infraestrutura para a questão da educação superior, que é um direito subjetivo, constitucional, de direito à aprendizagem com qualidade. Tem outros desafios envolvidos aí nesse produto, digamos assim, né? A ideia lá original das séries e que o ministro vem falando, né, é de uma autarquia, não de uma agência reguladora, né? Isso tem muito a ver com a experiência do MEC com as suas outras autarquias, com esse ecossistema que o MEC tem, né, de contar com o INEP, com a CAPES, com a FNDE, que são órgãos que têm uma certa autonomia, mas também têm uma unidade de coordenação. E a gente tem que lembrar que o MEC, se ele tem a atribuição de regular e supervisionar e avaliar, ele também tem a atribuição de fazer a coordenação da Política Nacional de Educação Superior, né? E nesse papel, às vezes, aquela autonomia que é bem vista, né, por alguns, também traz uma complexidade na hora de você fazer essa coordenação da política nacional, né? Se for uma agência muito autônoma, vai trazer problemas para o Ministério na hora da coordenação dessa política, né? E além do que a gente sabe que as agências reguladoras, elas desempenham um papel muito importante, mas elas também têm suas limitações, têm os riscos de captura, né? Então, naquele momento, como agora, eu acredito que eu sou mais simpática à ideia de uma autarquia do que de uma agência reguladora. Mas, como eu falei lá no começo, acho que não é só o desenho institucional que importa. Eu acho que a gente precisa falar e debater, e por isso, de novo, agradeço esse espaço aqui, que eu acho muito importante, debater o modelo de regulação que a gente quer ter, né? Porque existem concepções diferentes sobre regulação, né? E eu vou dar um exemplo aqui observando esses movimentos recentes que a gente teve desde a criação das séries, ou desde que o Ministério da Educação começou a tratar de regulação. A gente viu movimentos de mais flexibilização e menos flexibilização, né? Vamos tomar como exemplo o decreto da educação à distância, né? O decreto 9057 de 2017. Ele representou uma clara inflexão no modelo de regulação, né? Independentemente de estar dentro da mesma secretaria, ele representou um modelo em que a flexibilização, tanto para a entrada de novos atores, quanto para a expansão daqueles existentes, foi a marca do decreto, né? E ouvindo as pessoas que estavam envolvidas nesse movimento, elas acreditavam nesse movimento de flexibilização com reforço da atividade de fiscalização, de monitoramento, etc. e tal, né? Mas eu vejo muito problema nessa concepção quando se trata de educação. Talvez funcione para outros setores, mas quando a gente for pensar em educação, eu acho muito, né, primeiro lugar, que é muito mais difícil, muito mais custoso para o Estado você permitir a entrada
né, sem filtros, com poucos filtros, né, ou quase nenhum filtro, e depois você retirar aqueles que não estão se adequando, né? A gente pode pensar assim, esse controle ex post, ele traz, primeiro, é custoso para o Estado, né? O Estado não tem essa estrutura, né? Só pensar na quantidade de instituições e cursos que a gente tem no país e de polos, né? Então, essa estrutura de fiscalizar a posteriori é muito ruim. Temos que levar em consideração também que a estrutura de avaliação, né, seja as taxas de avaliação, seja o banco de avaliadores, eles só funcionam para avaliação. A gente não tem nenhuma contribuição das instituições para a atividade de supervisão, fiscalização e monitoramento. Elas não pagam nenhum centavo por isso. Por isso que o projeto do Insights e qualquer projeto tem que discutir qual seria uma contribuição, uma taxa aí para financiar essa atividade de fiscalização, né? E depois que, obviamente, é muito mais traumático para o estudante e para a comunidade você fechar um curso, você retirar um ator do sistema, do que simplesmente exigir, né, ter exigências para ele entrar no sistema. Depois que ele entra, é muito complexo essa retirada, né? Sem falar no que isso representa para a sociedade como um todo, né? Porque eu só vou perceber que esse curso ele não tem qualidade, muito provavelmente depois de 1, 2, 3 gerações de egresso, quando eu for avaliar, né, o desempenho desses estudantes, ou quando eu receber denúncias dos estudantes, ou quando eu tiver uma atuação lá na frente. Vou pegar o caso das licenciaturas, né? A gente sabe o que aconteceu com as licenciaturas com a expansão da educação à distância sem esses filtros, né? A gente tem uma geração de egressos, né? Vamos pensar 4 anos, então, a partir de 2021, 22, 23, a gente teve uma geração de egressos, até a gente perceber que o desempenho desses egressos estava, de fato, comprometido, assim, para daí a gente poder agir em relação a esses cursos. Mas até aí a gente já tem uma quantidade de pessoas que foram formadas sem que a gente tivesse garantia de que essa formação foi feita com qualidade, né, e do padrão que a gente esperaria, né? Então, eu quero dizer que a regulação nessa área tão sensível, a gente precisa pensar no modelo institucional, no desenho institucional, mas a gente precisa pensar no modelo de regulação que a sociedade, que a gente defende para a educação, né? Eu acredito que se a gente não tiver essa exigência de critérios rígidos, né, para a entrada, como a gente procurou fazer agora na revisão do decreto da EAD, né, que com parâmetros de qualidade, também pactuados com toda a sociedade, não adianta muito a gente ter uma estrutura super robusta, super sofisticada, se a gente não for para atuar dessa forma, né? Então, o que eu queria dizer é que, assim, a gente tem esses 2 desafios para pensar, e enquanto o Congresso está debatendo se o projeto de lei vai andar, a gente pensando em reformulá-lo ou não significa que a gente não esteja fazendo nada, né? A gente está retomando essa concepção de regulação, está reformulando nossos marcos regulatórios, está fazendo essa discussão sobre o modelo de regulação e estamos tomando todas as medidas aí efetivas, né, de supervisão, e vamos continuar a fazer isso para garantir a qualidade dos nossos cursos e instituições. Secretária Marta, gostei muito da sua abordagem sobre esse tema. Estava me lembrando que o professor Sérgio Guerra, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que também gravou conosco, foi o episódio 4 já publicado, que é um estudioso das agências reguladoras. Ele expressou assim a surpresa dele de por que o Brasil criou tanta agência lá na década de 90, quando entrou em vigor a LDB, não criou agência para educação, e ele defende que seja uma agência pela relevância que a educação superior tem para o desenvolvimento do país e para a vida, né, dos nossos jovens que vão para o ensino superior. Mas eu acho que você fez uma ponderação muito importante, né?
a gente precisa discutir, sim, a natureza jurídica, né, da instituição. Nós precisamos de uma instituição mais robusta, eu acho que isso é muito importante, mas também precisa de um modelo de regulação que gere equilíbrio entre a legislação, que autoriza as instituições públicas e privadas funcionarem com autonomia, mas é uma autonomia que tem limites, né? A autonomia sempre tem algum tipo de limite. E o Estado, né, o Ministério da Educação, tem um papel a cumprir. Dentro desse modelo, a questão de como é que se autoriza, né, e como é que se encerra atividades. Porque no meio disso, eu, quando secretário da Educação, secretária Marta, eu passei por isso, de ver uma faculdade fechar as portas e os jovens não saberem o que ia acontecer com a vida deles. Isso é muito sério. E também um tema que você traz, que tem que ser considerado, é que uma instituição mais robusta demanda financiamento, né? E do que a gente viu sobre o INSAIS e nas abordagens dos agentes da área privada, né, há uma certa resistência a isso. Mas não há uma instituição robusta sem financiamento. É claro que pode ter uma parte de financiamento público, mas precisa também de uma contribuição privada. Então, assim, eu acho que você trouxe uma visão bem equilibrada e promissora. Esse é um debate que o país precisa fazer se a gente quiser ter um ensino superior efetivamente engajado e que contribua para o desenvolvimento do país, né? Nós estamos num momento muito desafiador, globalmente falando, né, com as novas tecnologias, etc., que são importantes porque impulsionam o desenvolvimento, mas como tudo que a humanidade cria, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. A senhora mencionou a questão das licenciaturas. De fato, na nossa visão, a gente expressa isso. O EAD autoinstrucional, pura e simplesmente, não é um método adequado de formar um educador que vive uma relação humana com as crianças e com os jovens. Então, assim, gostei muito dessas suas ponderações, e eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Aí de um tema que você pilotou, né, aí ao longo dos últimos 12 a 15 meses, que foi o decreto 12.456/25, né, o chamado decreto do EAD, né? Talvez esse tenha sido o seu principal desafio, né, nesse momento desse segundo mandato à frente das séries. E, assim, o que você considera os maiores avanços que o MEC conseguiu com esse decreto? E ainda a gente sabe que nem tudo se resolve com uma ação só. E outros desafios ficam. O decreto avança, mas não consegue avançar tudo. O que você acha que precisamos avançar futuramente? Esse decreto, eu acho que a construção, né, desse decreto, todo o debate, toda a forma de construção, eu posso dizer que acho que foi uma das experiências mais ricas, mais desafiadoras, mas também mais potentes que eu vivi como gestora, como especialista em políticas públicas, né? Eu acho que a gente teve aí uma forma de atuação muito responsável, né? Ao chamar vários atores para o debate, ao fazer isso de forma bastante aprofundada, sem ter uma visão, um modelo pronto na nossa cabeça. A gente, né, resolveu estudar EAD, né? A concepção que a gente tinha de EAD lá atrás, ela não servia mais, obviamente, para um mundo pós-pandemia, um mundo, né, recheado de tecnologia, como a gente tem hoje em dia. Então, obviamente que as coisas que a gente acreditava lá atrás, em 2010, em 2009, elas não serviam mais, né? Mas eu também, né, como eu disse, eu cheguei muito convicta que a forma como tinha sido regulada, ela também não tinha contribuído para, né, o país, para a gente assegurar uma educação de qualidade. E eu acho que é o contrário, acho que foi um desserviço para a educação à distância, porque eu acho que a gente ficou com um modelo que permitiu, não digo que o decreto levou a isso, mas o decreto permitiu uma precarização
né, da oferta dos cursos de educação à distância, que acabou por criar uma resistência muito grande na população sobre os cursos de educação à distância. Eu sou daquelas que não acha que a educação à distância é menos do que a educação presencial. Eu acho que a educação à distância pode ser feita com qualidade. Eu acredito nisso. Não são para todas as matérias, não são para todas as disciplinas, não são para todos os cursos, tem que ter ponderação das cargas horárias que tem que ser presenciais, né? Mas eu sou uma defensora da educação à distância. Mas eu acho que essa flexibilização muito grande levou a essa desconfiança que a gente tinha na qualidade. E com isso, a gente carregada dos nossos próprios preconceitos, né? Eu conversando aqui com a minha equipe, com todo o Ministério, com o ministro Camilo, falei, olha, eu preciso estudar a educação, a gente conhecer os bons modelos, eu quero ir visitar as instituições, ver o que funciona, como é que você, não sendo uma sala de aula, como é que você substitui uma sala de aula, não substitui, né, a gente não quer que seja a mesma experiência, são experiências diferentes, mas aquela riqueza, né, da interação, da mediação que o professor faz, aquilo a gente precisava encontrar uma forma de trazer para a educação à distância. Exatamente essa ideia de um curso autoinstrucional, eu acho que cursos autoinstrucionais eles servem para muita coisa, mas não para uma formação, né, acadêmica, uma formação de nível superior, para um estudante que está tendo contato com esse mundo acadêmico, né, de nível superior pela primeira vez, ele precisa de alguém que o estimule, o conduza nesse processo, e o que a gente via era esse isolacionismo do estudante, né? O estudante entrava no chat se quisesse, participava das coisas se quisesse, o material estava lá disponível, ele absorvia se quisesse, né? Enfim. Então a gente foi pesquisar isso. Eu acho que o principal ponto que a gente tem a destacar é que a gente construiu referenciais de qualidade da educação à distância. É um documento muito rico, um documento muito bem elaborado, não tem necessidades aí, digamos, né? Foi nele que a gente bebeu para construir o decreto. Tem sido nele que a gente bebe para fazer as portarias, né? Então, assim, talvez a gente precise discutir referenciais de qualidade para a educação superior inteira, não só para a educação à distância, né? Porque talvez falte isso para as nossas outras ações também para os outros formatos de oferta de curso, né? Mas eu considero que o decreto, então, né, esse conjunto, por isso que a gente chama de política de educação à distância, e não só de marco, porque ele é o conjunto do referencial de qualidade, do decreto, das portarias e de todas as ações que a gente está fazendo, de capacitação, de difusão das ideias, né? Agora a gente recentemente está participando de um observatório da educação à distância que foi constituído aí por alguns atores, né, do próprio setor, mas para debater e levar alguns dos princípios e dos conceitos para debate, não só para ficar só na letra fria, né, da norma, digamos assim. Então, eu acho que assim, os avanços eles são muito grandes, né? Primeiro, por ter instituído o semipresencial, que já existia na prática, mas não tinha uma regulamentação, e isso eu acho que traz uma diversidade, né? Quando você pensa num estudante hoje, ele vai poder olhar para todos os 3 formatos de oferta e falar qual que encaixa hoje no meu momento de vida. Hoje eu não tenho condições de estar todo dia dentro de uma universidade, me dirigir a um campus, né? Então eu vou aqui por esse semipresencial, porque eu consigo ter uma flexibilidade, né? Continuar fazendo as minhas outras atividades, ou não, eu estou numa escala de trabalho hoje que eu não consigo nem o semipresencial, então eu vou
para a educação, para um curso tradicional de educação à distância, mas todos os 3 com qualidade. Não é porque é educação à distância que a gente falou, não, tudo ali tem que passar por esse filtro de qualidade, né? Eu acho que, assim, a gente está muito feliz com o trabalho que a gente fez, com a repercussão que isso teve na sociedade, né? Com essa clareza, transparência das regras, e com o fortalecimento da função docente, do corpo docente, né? Do papel do docente nessa educação. E eu acho que a gente conseguiu transmitir que, para a gente, a centralidade disso é o estudante, né? É a garantia dele do direito de aprender, seja num curso à distância, num presencial ou num semipresencial. Mas, claro, como em qualquer política, o desafio começa na hora da implementação, né? Então, acho que agora que a gente vai ver se a gente precisa apertar um parafuso aqui, outro ali, né? Mas a gente acha que ela foi construída de uma forma que é possível que a gente tenha aí, nos próximos 2 anos, um avanço muito grande na qualidade desses cursos. Secretária, parabéns. Eu imagino como deve ter sido difícil essa construção que você fez. Nós estamos chegando no final, tem uma pergunta ainda que a Camila vai fazer, mas eu queria aproveitar e fazer um comentário específico sobre o seguinte: nós, profissão docente, vivenciamos, né, a Camila é protagonista nisso, com as redes de ensino estaduais e municipais das capitais, experiências extraordinárias, tanto no estágio probatório quanto na formação continuada ao longo da carreira, de formação dos professores entre pares, né, com os colegas, e com professores experientes fazendo mentoria para os jovens professores que estão começando a profissão, né? Então, assim, eu cito isso para acalentar seu coração, porque esse esforço que você fez de regulamentar a formação inicial, o EAD na formação inicial, vai se encontrar com as redes, com essa nova experiência, né? Nós estamos cada vez mais nos afastando dos grandes aulões para muitos professores, para um acompanhamento mais personalizado da vivência da docência e, sobretudo, secretária, trazendo professores que já estão no magistério há tempo, com experiência e com competência e habilidade para lidar com mentoria, para tornar a formação, o desenvolvimento do professor mais robusto, né? Então, assim, eu deixo aqui essa observação, que eu acho que o esforço que você fez vai se encontrar com essa experiência que as redes estão fazendo. Camila, vamos à última questão para a secretária deixar a sua contribuição. Perfeito, obrigada, Haroldo. Bom, secretária, primeiro parabenizá-la de novo por todo esse esforço em relação ao decreto do EAD e a sua liderança nas séries para fazer isso acontecer. A senhora falou sobre referenciais de qualidade. Com certeza, para as licenciaturas isso falta, então a gente tem um curso modelo sistematizado, né? O que eu estou falando quando eu estou falando um currículo focado na educação básica, um currículo de formação de professores. E aí a gente sabe que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Então, queria perguntar, em resumo, o que a senhora acha que o Brasil deve fazer nos próximos anos em termos de avaliação, supervisão e regulação para garantir cursos de licenciatura de qualidade. A gente sabe que o professor é peça-chave para garantir a aprendizagem da educação básica e que os cursos de formação inicial são a porta de entrada, né? O primeiro contato desse futuro professor com a profissão. Então, queria escutar um pouquinho o que a senhora pensa assim, nos próximos anos, 10 anos, vamos sonhar alto aqui. Bom, essa é uma pergunta difícil, mas vou tentar, né? Bom, primeiro eu acho que é importante que seja dito, né, e dá para perceber por todas as atitudes, as falas do ministro Camilo, que a questão da formação de professores é uma das prioridades dessa gestão, né? O ministro Camilo sempre fala disso, desde o primeiro ano ele já demandou aí alterações no ENAD das licenciaturas, depois a constituição de um grupo de trabalho, a revisão das diretrizes curriculares, a revisão da EAD
obviamente não era só para as licenciaturas, mas tinha uma preocupação muito grande também com a formação de professores. Então, eu acho que assim, é importante que isso não saia da agenda nos próximos governos, para que a gente consolide, né, as coisas que a gente começou a mudar desde já. Eu acho que a gente está num caminho certo. Essa mudança do ENAD, das licenciaturas e agora mais recentemente da medicina, ela foi muito importante, e eu acho que ela traz também reflexões para outros cursos, né? A gente vai ter pela primeira vez um ENAD que vai trazer um parâmetro, né? Uma linha de corte aí esperada para o desempenho dos estudantes. Isso, do ponto de vista da regulação e da supervisão, é muito importante, porque eu vou conseguir enxergar quais são aqueles cursos que estão que os egressos saem acima desse nível, aqueles que ficam abaixo desse nível, e isso para a supervisão é fundamental, né? A gente anunciou aí medidas para a medicina, quem sabe a gente anuncie também o mesmo padrão para as licenciaturas, né? Para que a gente, de fato, comece a exigir desses cursos que não estão entregando, né, os seus alunos com desempenho adequado, para que eles saneiem esses problemas, ou se não conseguirem sanear, que sejam de fato fechados esses cursos, porque a gente não pode comprometer toda uma geração de estudantes da educação básica com um professor mal formado, né? Então a gente precisa ter esse olhar muito rigoroso. E eu acho que a gente está vivendo, não só nisso, né? A licenciatura é um exemplo, mas eu acho que a gente está vivendo hoje no Ministério da Educação um momento muito oportuno, né? O INEP está fazendo a revisão de instrumentos de avaliação, de indicadores de avaliação, discutindo estratégias de avaliação, a possibilidade de avaliação por áreas, para a gente deixar de ter aquela visão tão fragmentada das instituições, conseguir trazer um olhar mais robusto sobre as instituições. Aqui nas séries a gente está fazendo a revisão, a gente não parou na EAD, tá? É que os outros a gente está fazendo em outro ritmo, mas a gente está revendo todas as portarias, as regras, a gente está querendo constituir, né? Obviamente é difícil sem a estrutura, eu quero fazer só um reparo que, assim, quando eu falei que não adianta só o fortalecimento da estrutura, né, estatal, mas isso é essencial, né? A gente precisa de uma estrutura, de uma carreira, de gente dedicada, né? Porque, por exemplo, a gente precisa aqui começar a ter mais gente dedicada a olhar os números, os indicadores, os dados do censo, para a gente poder fazer esse monitoramento de uma forma mais contínua. Ou seja, eu acho que se a gente conseguir estruturar tudo isso que está em andamento agora no Ministério da Educação e no INEP, eu acho que a gente vai sair muito mais forte, né, com a nossa capacidade de avaliação, regulação e supervisão muito fortalecida. E aí tem a outra parte, né, Camila, porque a gente não pode voltar para trás, como a gente já voltou várias vezes nesse país, né? E aí não tem jeito, é só a sociedade se apropriando desses temas, só a sociedade achando que isso é importante, que a regulação da educação superior, ela protege o estudante, protege o direito do estudante de aprender e protege a sociedade, como o professor Haroldo falou, não é só que protege a sociedade, não. Entrega para a sociedade um ativo muito importante para o desenvolvimento social e econômico do nosso país, né? Se a gente não tiver uma educação superior forte, robusta, de qualidade, a gente vai ficar para trás, obviamente, aí nesse cenário mundial. Então, o país precisa achar isso importante para que a gente não tenha retrocessos aí no futuro. Obrigado, secretária. Muito bom te ouvir. Eu e Camila, que participamos de todos os outros 10 episódios, eu tenho certeza que a gente fechou com chave de ouro, né, com a sua presença.
pela sua serenidade, pela sua competência, pela sua dedicação. Então, eu parabenizo e aproveito para te fazer um pedido. Você tem mandato até o final do ano que vem, mas a educação superior e, sobretudo, as licenciaturas vão continuar. Que você, pessoalmente, fique sempre à disposição, né, de contribuir para que o Brasil siga nesse caminho. Acho que você falou muito disso. Tem mudanças importantes em curso, mas mudanças precisam ser concebidas, você falou nisso, implementadas e corrigidas ao longo do tempo. Nós precisamos persistir nos próximos anos nessa agenda reformista e de reforçamento das ações de avaliação, supervisão e regulação do ensino superior, para que os jovens brasileiros possam ter acesso a bons cursos e para que o país possa se inserir positivamente no cenário das nações em termos de desenvolvimento econômico e, sobretudo, de desenvolvimento social. Muitíssimo obrigado, secretária. Eu desejo tudo de bom na sua vida pessoal e profissional. E a vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, eu quero também muito agradecer pelo interesse por esse tema. Essa série foi a primeira série de podcast e videocast que o Profissão Docente fez nesse tema tão relevante da supervisão e regulação do ensino superior. Então, assim, nós concluímos com muita alegria, porque não só nós, o Profissão Docente, aprendemos mais dos desafios brasileiros nessa área, mas também a gente deixou registrado contribuições de especialistas, de pesquisadores, de pessoas que passaram pelas séries e que deram grandes contribuições, e não só fazendo, mas também contribuindo com ideias para o futuro, e particularmente a professora Marta, que desde o nascimento das séries, como a gente já falou. Então, muito obrigado, aproveitem. Quem não viu os episódios anteriores, pode procurar no nosso canal do YouTube, Profissão Docente YouTube, e também nos canais de podcasts mais acessados, para que você acompanhe todo esse nosso papo sobre a regulação e a supervisão do ensino superior no Brasil, com foco especial nas licenciaturas, que é o desafio da formação de professores da educação básica. Muito obrigado, até a próxima série.